de uma forma, de uma forma errada. Ele adquiriu, bens materiais, bens financeiros, mas de uma forma errada. Então, por esse motivo, Zaqueu, ele era mal visto pela sociedade. Por onde ele passava, ele era apontado. As pessoas, o apontavam como um malfeitor, como uma pessoa, como um ladrão, enfim. Mas o homem, mesmo ele estando numa situação, de pecado, ou seja lá qual for, quando ele não conhece a Deus, ele está cego do que está fazendo. Ele está cego por quê? Porque tudo que ele faz é sem conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, ele faz aquilo, mas faz sem saber as consequências. Por quê? Porque é um homem que não conhece a Deus. Ou seja, o homem, quando ele está no pecado, o homem, quando ele está no mundo, ele faz coisas, sem saber das consequências. Por quê? Porque o mundo já é maligno, o mundo já é, por si só, maligno. Então, a pessoa que está no mundo, ele faz as coisas sem notar, as circunstâncias que podem vir para ele. Então, Zaqueu, ele fazia essas coisas. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que Zaqueu, quando ele ficou sabendo que era Jesus, quando ele ficou sabendo, da história de Jesus, que Jesus, por onde passava, Jesus ele curava pessoas, Jesus ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos, enfim, ele fazia, todas as coisas no qual ele foi enviado aqui para a terra para fazer. Então Zaqueu, de uma certa maneira ou outra, ele ficou sabendo que é Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus ele fazia algo, que chamava atenção. Então ele colocou em seu coração o desejo, a vontade de conhecer quem era Jesus. Ele quis conhecer quem era Jesus. Ele quis abandonar aquela vida do pecado, aquela vida miserável, aquela vida do qual ele achava que estava fazendo uma grande coisa, um grande negócio. Ele adquirir essas coisas de uma forma irregular, de uma forma errada. Mas aqui, quando ele quis tomar essa decisão, ele encontrou obstáculos, ele encontrou barreiras, ele encontrou uma certa lutas para chegar até Jesus. Porque a palavra diz que Zaqueu era de pequena estatura. E pela onde Jesus passava, Jesus ele arrastava a multidão. Multidões andavam com Jesus. E para uma pessoa se chegar até Jesus, era necessário abrir um espaço. Era necessário abrir um caminho para que chegasse até Jesus. Porque muitos ali que estavam com Jesus, muitos estavam ali por adorar mesmo Jesus, para seguir. Mas muitos ali também estavam ali, tinha muitos curiosos, tinha muitos ateus, muitos fariseus, muitos incrédulos, muitos duvidosos, enfim, tinha de todos os tipos de pessoas ali, naquele lugar para onde Jesus passava. Então Zaqueu, ele encontrou obstáculos, Zaqueu encontrou uma grande multidão, ou seja, uma barreira para que ele chegasse até Jesus, para que ele se aproximasse de Jesus, porque ele colocou em seu coração um desejo, uma vontade, uma necessidade, de querer ter um encontro com Jesus. Porque se o mundo tivesse hoje essa visão que Zaqueu tem, o mundo já estaria transformado. Ou seja, o mundo não era mais o mesmo. Por quê? Porque quando você dá um passo para Jesus, Jesus ele dá 2 passos para você. Quando você toma uma decisão de buscar Jesus em seu coração, pode ter certeza que as coisas mudarão na sua vida. As coisas não se tornarão mais a mesma. Porque nunca vi até hoje falar que ninguém que chegou até Jesus que não encontrou algo diferente na sua vida. A sua vida de uma forma ou de outra ela mudou. De uma forma ou de outra a sua vida foi transformada. Então Zaqueu aqui, ele
ele viu que não dava para ele se aproximar de Jesus por causa da multidão. Ele viu que se ele fosse para abrir caminho, ele seria repreendido, porque o povo conhecia ele. A multidão conhecia que era Zaqueu, então não ia querer que ele se aproximasse até Jesus por causa, das coisas que eles estavam praticando, das coisas que ele praticava. Então muitos ali não queriam deixar ele chegar até Jesus. Mas ele fez um cálculo, ele calculou pela onde Jesus ia passar. Ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar, por aquele caminho. Então aqui ele cortou volta. Ele procurou ali de uma maneira mais fácil para que ele chegasse até Jesus. Ele procurou um atalho para se aproximar de Jesus. E muitas das vezes, nós, nos dias de hoje, não temos essa atitude, essa atitude de querer se aproximar de Jesus, de querer buscar Jesus, de querer se entregar, de ter um particular com Jesus. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, estamos padecendo, estamos passando por lutas, por dificuldades, passando por situações onde qual nós olhamos para um lado, olhando para o outro e não vemos uma solução, onde qual nós achamos que estamos no fundo do poço e nós olhamos e não vemos uma saída. E muitas das vezes nós achamos melhor desistir da presença de Deus, de buscar o Senhor. Achamos mais fácil deixar de seguir Jesus. Achamos mais fácil abandonar tudo, jogar para o alto e parar, estacionar no meio do caminho, onde qual há uma grande solução que pode transformar a sua vida, que pode transformar o seu caráter, que pode transformar, que pode resolver o seu problema em si. Então essa situação você só vai encontrar em Jesus. Esse problema que você está passando aí, essa situação, essa angústia que você está passando, que você diz que não tem mais solução, talvez você já buscou soluções em diversos lugares, talvez você já foi nos médicos, talvez você já foi até em centro espírita, talvez você já foi em lugares onde qual você nem imagina aonde, e você não encontrou uma saída para esse teu problema, e você não encontrou uma saída, uma solução para esse teu problema. E por isso você deixou de perseguir, deixou de perseverar na presença de Deus. Talvez você deixou de buscar a essência, buscar a permanência, a firmeza diante do nosso Deus que tudo pode e tudo faz. E talvez você abriu mão, você deixou de lado. Ou seja, e as coisas vão se tornando de mal a pior. E as coisas não vão se dando um sinal de mudança. Por quê? Porque você deixou de lado, você abandonou. Mas se você fizer como Zaqueu fez, você ter essa atitude, você ter essa disposição, essa atitude de buscar saber quem é Jesus. Porque não tem problema que Jesus não pode resolver. A medicina talvez ela não pode resolver. A ciência talvez ela não pode resolver o teu problema. Mas eu tenho um Deus que tudo pode, que tudo faz. Se você buscar esse Deus como Zaqueu buscou, você vai ver a diferença na sua vida. Zaqueu, ele quis buscar Deus de coração. Zaqueu ele não quis somente conhecer Jesus. Ele não quis somente ver quem era Jesus. Mas ele quis se entregar completamente para Jesus. Quando ele tomou essa decisão de se entregar a sua vida para Jesus, Jesus viu esse desejo em seu coração. Jesus viu essa mudança de atitude no seu coração. Quando ele diz que, quando Zaqueu estava lá em cima daquele pé de árvore, só em Zaqueu ter aquela dificuldade de subir até aquela árvore, Deus já viu o certo esforço que ele fez. Porque a palavra diz que aquela árvore era uma árvore espinhosa. Era uma árvore cheia de espinho. Ou seja, não era fácil para que ele subisse até aquele lugar para ver Jesus. Ou seja, temos que fazer um certo esforço. Temos que pagar um certo preço para nós se aproximar de Jesus. Para nós se entregar completamente a nossa vida para Jesus. E o que nós vemos aqui foi que essa atitude de Zaqueu, ela fez a diferença.
Ela fez a diferença na vida de Zaqueu. Porque quando ele subiu naquela árvore, ele estava lá em cima daquela árvore, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas nem mesmo chegou. Ele chegou, né, a chamar a ver Jesus. O próprio Jesus viu Zaqueu lá de cima e pediu para que ele descesse. O próprio Jesus, ele viu a atitude de Zaqueu e pediu para que Zaqueu descesse depressa, porque naquela noite haveria salvação na casa de Zaqueu. Naquela noite Deus ia transformar a casa de Zaqueu, ia transformar a vida dele. Deus ia fazer, né, dele um homem novo, uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, uma pessoa diferente das suas atitudes, né, em todas as suas coisas que você praticava. Então ali Deus viu ali, né, sinceridade no coração de Zaqueu. Ele viu que ele estava ali, não somente igual muitos estavam ali em volta de Jesus. Ele estava ali porque ele queria mudança de vida. Aquela vida que eles estavam vivendo não estava mais sendo agradável. Aquela vida que ele estava vivendo naquele momento estava atrapalhando a sua vida, a sua convivência com a multidão, a sua convivência na população, né, por ele ser uma pessoa, né, bem reconhecida na sociedade. Ele era uma pessoa que era como assim da linha de frente, porque ele tinha grande conhecimento, né, com pessoas de grande escalão. Então ali estava manjando da sua imagem, a sua imagem estava sendo mudada. Então ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa, e só quem podia transformar a sua vida era Jesus. Só quem podia fazer uma diferença ali na sua vida era Jesus. Então o que ele fez? Ele teve essa atitude de buscar saber que era Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus face a face, ver Jesus pessoalmente. Porque até então ele ouvia falar, até então ele ouvia falar os testemunhos de Jesus. Muitos hoje ouvem falar de Jesus, muitos hoje ouvem os testemunhos de Jesus, mas ninguém quer se aproximar, ninguém quer se entregar de Jesus. Muitos hoje querem algo da parte do Senhor Jesus, mas não quer se aproximar, não quer andar com Jesus. E ele, a partir do momento que ele teve conhecimento de saber quem era Jesus, ele buscou Jesus, ele fez esse sacrifício para buscar Jesus. Então ele estava ali em cima daquela árvore espinhosa e Jesus pediu para que ele descesse. Zaqueu, desça depressa, que hoje há salvação na tua casa. Eu vi sinceridade no teu coração. Então Jesus, o próprio Jesus se convidou. Ele se convidou para ir se hospedar na casa de Zaqueu. Ele pediu para que fosse, né, na casa de Zaqueu. E ali, a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus ali ele começou a falar, dialogar com Zaqueu, com todos aqueles que estavam ali reunidos. Então Zaqueu, ele viu algo diferente. Talvez ele ouviu uma palavra, talvez ele ouviu algo da parte de Jesus que ele nunca tinha ouvido antes de ninguém. Porque talvez se ele tivesse ouvido uma palavra, tivesse ouvido algo, né, de uma pessoa, talvez ele tinha mudado de vida antes, talvez ele tinha deixado, né, aquela prática antiga e tinha se transformado. Mas até então ninguém nunca tinha falado para ele o que Jesus falou naquele dia que ele estava